4, versículo 35, vai dizer assim, ó, só acompanha, pode ficar sentadinho mesmo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse-lhe? Jesus, passemos para o outro lado. Versículo 36, olha como diz. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na polpa, dormindo. Eu vou repetir isso, tá? E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se importa que perecemos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Até aqui, queridos. Queridos, olha para mim, prometo ser muito breve, tá? 20 minutos eu entrego o microfone e deixo você ir para casa comer a sua pizza. Eu sei que você vai comer hoje, tá bom? Olha o texto que nós lemos. Repare que ele é um texto muito simples, simplificado, porém contagiante e de muitas coisas, né, que nos fortalece. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai dar uma ordem. E essa ordem é a seguinte: passamos para o outro lado. Preste atenção que, por mais que o texto seja escrito pelo evangelista Marcos, quem vai estar dizendo, dando essa ordem é o próprio Jesus. E Marco vai estar narrando, e ele vai estar trazendo uma ênfase muito, muito grande, coisa espetacular, quando nós notamos. O ministério de Jesus foi simplesmente, irmão, um ministério curto, tá? De 3 anos e meio, porém um ministério avassalador. Ministério esse a qual alguns discípulos, apóstolos, profetas, reis, sacerdotes, juízes vieram antes de Jesus, não com uma pregação tão eficaz quanto Jesus, porém não foi tão notório ou notado quanto Jesus fez em 3 anos e meio. Porém Jesus era o seguinte, irmão, até as bordas da Galileia, onde Jesus vai participar de um casamento, de fato não tinha acontecido milagre nenhum, né? É do conhecer de todos que o primeiro milagre de Jesus se tornou visível e público naquela situação onde ele transforma a água em vinho. Mas, pois bem, Jesus, aonde ele estava, irmão, aonde ele estava, algo tinha que acontecer, tá? Aonde Jesus estava, existia 3 tipos de pessoa. E aquelas pessoas que iam atrás de Jesus porque necessitavam do milagre de Jesus, e aquelas pessoas para curiar, e tinha aquelas pessoas que iam com prazer de ouvir Jesus falar, tá? E onde Jesus estava, a multidão aglomerava, porque de fato era contagiante a presença de Jesus. Agora venhamos e convenhamos, nós estamos num culto como esse. Agora imagina Jesus resolve pregar num culto como esse. As pessoas ouviam rumores de Jesus. As pessoas ouviam falar sobre a pessoa de Jesus. E onde Jesus estava, a notícia percorria. Porque onde Jesus iria se localizar, as pessoas falavam: Jesus está lá.
Na mente dos necessitados, necessitado esse eu falo em qualidade física, que era surdo, mudo, cego, paralítico e alguns outros, a primeira ideia era: se eu for até onde Jesus está e de alguma forma eu conseguir chamar a atenção, Jesus vai fazer um milagre na minha vida. E onde Jesus estava, as pessoas tinham, os necessitados tinham por se aglomerar, porque sabia, e não precisava de muito, irmão, não precisava de um toque de Jesus, não precisava Jesus fazer uma oração, não precisava Jesus levantar o clamor, mas se de alguma forma aquele necessitado chamasse a atenção de Jesus, mesmo ela sendo, tocando a pena nas orlas do seu vestido, virtude saía. E aquela virtude, olha para mim, aquela virtude era tão contagiante, pastor, tão contagiante, que quando a virtude saía, as pessoas conseguiam entender que Jesus, aonde ele passava, as coisas aconteciam. Digamos bem da nossa irmã, que a Bíblia não vai dizer o nome, mas vai dizer que ela estava com 12 anos, sofrendo de uma enfermidade. E ela apenas ouviu, ou disse que ela ouviu falar que Jesus estaria naquela região. Então ela vai pensar o seguinte: eu já procurei médico, eu já tomei todo tipo de remédio, eu já tomei todo tipo de medicina que me aconselharam, e eu continuo com esse mesmo problema. Porém, me falaram que existe um homem por nome Jesus, de onde? De Nazaré. Olha a notícia que chega para ela, ó. Imagino eu, diz eu, não a Bíblia: mulher, qual o seu problema? Olha, eu tenho um problema de fluxo de sangue, é contínuo, e desde 12 anos eu vivo nessa situação. Tá, você acredita que a sua situação pode ser resolvida? Ora, eu não acredito, porque eu já passei por todos os médicos. A Bíblia vai enfatizar dizendo que ela passou pela mão da medicina, e ninguém conseguia resolver esse problema. Porém, a notícia chega para ela dizendo: tem um na cidade, eu vou repetir, tá? Tem um na cidade, que se você conseguir ter acesso a ele, a sua necessidade será transformada. Ela vai porque ela não tinha o que perder, porque durante 12 anos da vida dela, ela tomou não. Primeiro ano não, segundo ano não, terceiro ano não, 12º ano não tem jeito. Acostuma com a situação de sofrimento que você está e vai viver sofrendo do jeito que você está. Porém, chega uma notícia na vida dela dizendo: se você for e você tiver um encontro com ele, aí ela vai. A Bíblia vai dizer, olha só, irmão, a Bíblia é cirúrgica. A Bíblia é cirúrgica. A Bíblia vai dizer que a multidão o apressava. A multidão repreendia. Por que eu repreendia? Porque a situação que ela estava era uma situação tão desesperadora e humilhante, que a sociedade tira do meio da sociedade e leva para um lugar excluso, simplesmente para ela viver longe das pessoas. Então, quando ela vai ter acesso a Jesus, as pessoas estão ignorando a sua situação. Aí só que ela não precisa de muito, ela não vai por cima, ela vai por baixo. Eu vou repetir porque alguém precisa entender isso. Ela não vai por cima, ela não vai por baixo. E quem é crente e é inteligente, o acesso sabe que não é por cima, o acesso é por baixo. Eu não entendi, evangelista Paulo, eu vou explicar. O acesso não é por cima, o acesso é por baixo. A nossa briga não é contra a carne, nem muito menos contra o sangue. É contra os principados e potestades que assolam as regiões celestiais. Tá, eu vou repetir para mim não dar um nó na sua mente. A nossa briga não é contra a carne.
Crente natural, ele quer brigar com a tua força, mas crente espiritual sabe que a tua briga é na oração. Eu vou repetir, crente que é natural quer brigar na sua força, mas crente que é espiritual, ele leva para o joelho e vai para a oração. Essa mulher entende. Ela entende, olha a multidão dizendo, sai. E ela entende dizendo, eu preciso chegar nele. As pessoas estão dizendo, volta. E ela está dizendo, eu preciso chegar nele. As pessoas estão dizendo, desiste. Se acostuma com essa situação. E ela está dizendo, se apenas eu chegar nele. Em meio às dificuldades, ela vai librando todas as dificuldades. E a Bíblia vai dizer que ela toca nas orlas do seu vestido. Ai, irmão. A Bíblia vai dizer que ela toca nas orlas dos seus vestidos. E sobre as suas orlas, olha isso, irmão, que sensacional. Que sobre as orlas do seu vestido saiu. Ô, irmão, tinha muita gente ali. Tinha muita gente. A multidão repreendia. E por que a virtude que saiu das orlas de Jesus só alcançou ela? Eu não acredito que só tinha ela de enferma lá. Não. Eu não acredito. A Bíblia não me deixa acreditar que pelo conhecimento que Jesus tinha, não tinha nenhum cego. Não tinha nenhum paralítico. Não tinha ninguém enfermo mais. Por que a virtude só alcançou ela? Sabe por quê? Porque a necessidade era dela, tá? Quem foi atrás foi ela. Ela entendeu, se apenas eu tocar nas orlas do seu vestido, eu vou alcançar o que necessito. Posso liberar a primeira profecia? Alcance as orlas do vestido de Jesus, porque Ele vai trazer a sua necessidade e vai suprir o que você precisa. Entende isso? A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, onde nós lemos que Jesus deixa a multidão. Porque onde Jesus estava, a multidão assim o acompanhava. Agora imagine Jesus resolvendo pregar num culto como esse, irmão. Irmão, essa rua ia ficar pequena. A rua não, a minha fé está sendo muito pouca. Esse bairro não iria ter carro como entrar na entrada desse bairro. A estrada de Nazaré iria congestionar, porque sabia onde ele estava, algo tinha que acontecer e acontecia. Entende isso? Entende o peso que era do meio de Jesus? Então Jesus estava em um culto, tinha muita gente, imagina comigo, irmão, pensa comigo. E dentro daquele culto que estava acontecendo, do nada um paralítico levantava e dizia, eu fui curado. Um surdo dava um grito de glória do fundo da igreja e dizia, eu estou vindo agora. Um cego gritava do meio da igreja e dizia, eu estou vendo a face de Jesus. Porque aonde ele estava as coisas aconteciam. Porém, a rotina de Jesus era muito cansativa. Preste atenção. A rotina de Jesus era muito cansativa. Jesus pregava de manhã. Jesus pregava à tarde. E Jesus pregava à noite. Em todo canto que Jesus estava, mesmo nos momentos que Jesus tirava para descansar, as pessoas o seguiam. Sério, Paulo? Sério. Lembra quando Jesus resolve descansar, está dentro da casa e coloca um paralítico por cima da telha? Aonde Jesus estava, as pessoas iam. Então Jesus tinha que tirar alguns momentos de descanso. Seres humanos, o natural, segundo a psicologia, vai dizer que o cochilo é um momento ordinário da mente. A nossa mente leva de 1 hora a 1h30 para se reorganizar. Você já percebeu? Quando você está na empresa e é o seu horário de almoço,
automaticamente às vezes é 1 hora. Algumas empresas que dão 1h30. Mas a maioria das empresas, 90% dá 1 hora. Você já percebeu que corre para almoçar? Você almoça em 20 minutos, não mastiga, engole seu alimento. Os outros 40 minutos você tira para cochilar. Quando você acorda, parece que é pior. Os olhos estão ardendo, parece que jogaram areia. A sua cabeça está pior. A sua cabeça chega a estar assim. A primeira coisa que você fala é o seguinte: se eu soubesse, eu não tinha ido cochilar. Parece que eu acordei pior do que eu estava. É porque sua mente não levou o tempo suficiente, que é de 1 hora, 1h30 para descansar. Segundo a psicologia, é um momento ordinário da mente, onde a mente precisa se organizar. E o cansaço traz isso. Paulo, Você lembra quando Jesus pega os discípulos e disse: vamos comigo até o Getsemane porque eu preciso orar? A Bíblia diz que Jesus por 3 vezes ficou lá 1 hora. Quando Jesus voltava, o que é que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam fazendo o quê? Porque o cansaço te eleva a isso. O cansaço te eleva a isso. E o sono é bom. A Bíblia nos ordena que nós tenhamos o sono do justo. Porque o sono é bom. Porque no momento que nós estamos dormindo, Jesus está trabalhando por você. Eu vou repetir isso, irmão, porque isso é muito importante. Já viu que tem pessoas que não conseguem dormir? Tem pessoas que colocam a sua cabeça no travesseiro e passam a noite toda se revirando para um lado e para o outro. A insônia vem, você não consegue dormir. Você levanta por mínimo 3, 4 vezes, vai no banheiro, bebe água, volta a tentar dormir, não consegue. E a Bíblia vai tratar disso, dizendo que você precisa ter o sono do justo. Porque enquanto você dorme, tem alguém cuidando com você. Lembra de Elias? Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, e Jezabel disse: eu vou te matar. Elias corre. Quando Elias corre, ele chega debaixo de uma árvore. O que é que Elias vai fazer? Dormir. Por quê? Porque você está dormindo e Jesus está trabalhando por você. Quer um conselho? Quer um conselho? Quer um conselho? Irmão, chega na tua casa, pega seu travesseiro, coloca a sua cabeça e dorme. Porque Jesus vai trabalhar por você. Quando você acordar, existe alguém trabalhando enquanto você descansa. Existe alguém trabalhando. Nós nos preocupamos. Nós nos desesperamos. Às vezes nós achamos que se nós colocarmos nossas mãos, nós vamos fazer. Às vezes nós achamos que se nós não entrarmos, a coisa não sai. Se eu não entrar, não vai sair. Jesus está dizendo: entrega para mim. Porque enquanto você entregar nas minhas mãos, eu vou cuidar. E nós seres humanos somos sensacional, irmão. Oh, meu Deus do céu. Nós seres humanos somos sensacionais. Porque nós só entregamos na mão de Jesus quando nós fazemos todas as tentativas. E quando elas dão toda errada. Tentamos 1 vez, deu errado. Tentamos 2 vezes, deu errado. Tentamos 3 vezes, deu errado. Aí quando dá tudo errado, nós falamos: eu vou entregar na mão de Deus. Porque se eu entregar na mão de Deus, eu sei que Ele vai fazer. Nós seres humanos somos complicados. Eu sempre tenho mania de dizer que seres humanos, nós seres humanos somos, parece que nosso combustível é prova. Ô irmão, misericórdia. Se de vez em quando Jesus não nos apertar, irmão, se de vez em quando Jesus não der um saculejão em nós ficamos acomodados. Quem orava não ora mais. Quem acordava de madrugada não acorda mais. Quem tinha um dom de louvor já não quer louvar mais. Quem pregava já não prega mais. Ciclo de oração, coisa de velho, ficou na antiga. Porque nós estamos tão acomodados dentro do nosso mundo, da nossa bolha, que o importante para mim é que minha família esteja bem e os demais, as demais coisas ajam naturalmente. Aí Deus vai nos dar uma linda lição.
vai nos dar uma lição sensacional. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos querem acrescentar. Sabe o que Deus está falando? Olha para mim. Deus está dizendo: cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Eu vou repetir, Deus está dizendo: cuida do que é meu, que eu vou cuidar do que é seu. Posso falar? Posso. Enquanto você cuida da obra de Deus, Deus está cuidando da tua família. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando do teu futuro. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está dizendo: eu estou pondo alimento na sua mesa. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está dizendo: o diabo não vai entrar dentro da tua casa. Não vai. Olha o salmista Davi dizendo: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Posso te falar algo? Aqui, este ambiente é o melhor lugar que o ser humano pode alcançar. Sabe, este ambiente é o melhor lugar onde nós podemos entrar. Isaías! Vai morrer um dos melhores reis de Israel. Rei Uzias. Segundo a história de Reis vai contar, dizer que ele era um dos melhores reis, estrategista de guerra. A história de Israel vai dizer que ele era primo, ou tio muito próximo de Isaías. Foi acometido de uma doença, vem a falecer. Aí Isaías vai estar muito bravo, parecendo nós. Hoje eu vou para a igreja, mas eu vou encostar, Jesus. Conversa muito séria. Hoje eu vou para a igreja, mas eu vou ter um particular com Jesus. Se o negócio não mudar, Jesus está morrendo de medo de você. Aí Isaías vem. Pastor, Isaías vai à casa de Deus, furioso pela morte do rei. Aí ele falou: hoje eu tenho um particular com Jeová lá. Ele vai dizer que quando ele chegou na porta da igreja, quando ele põe o pé, aí ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas dos seus vestidos enchia o templo. Então meus olhos viram serafins e querubins com 6 asas, sobrevoando por cima dele. O machão que entrou para ter um particular com Deus, agora já está morrendo de medo. Aí ele disse que cada serafim tinha quantas asas? 6. 2 cobriam seus olhos, reverência à glória de Deus. 2 cobriam os teus pés, reverência à presença de Deus. E com 2 eles clamavam. Meu Deus do céu. Segundo o dicionário Aurélio, vai dizer que clamor é subsistencial. Clamor não é grito. Clamor não é ruído. Clamor é do fundo da alma. O que é que Deus fala sobre o clamor? Clama a mim e eu te responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e ocultas. Irmão, parece que eu estou vendo 2 serafins, um clamando para o outro. Olha o clamor. Segundo a tradução original do grego vai dizer kadosh, mas a tradução em português vai dizer que um está clamando para o outro dizendo santo. O outro responde santo. Irmão, santo.
Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Ele marava séria. Quando ele entra, Deus vai estar o quê? Sentado. Quando ele entra, Deus vai estar o quê? Sentado. Ele vai dizer que eu vi o Senhor assentado. Ele vai estar sentado. Vai receber adoração. Preste atenção nisso, irmão. Ele vai receber adoração e vai continuar sentado. No livro de Apocalipse vai dizer que 24 velhinhos. Quantos velhinhos eu falei? 24 anciões. Quando Jesus sobe, Jesus senta à direita de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que eles tiram sua coroa, jogam aos pés de Jesus e vai dizer: bendito é o Cordeiro. Bendito é o... Jesus vai estar o quê? Sentado. Jesus vai estar o quê? Sentado. Bendito é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Isaías, Apocalipse. Mas a mesma Bíblia vai dizer o seguinte: que quando um justo clama... Espera. Deus vai estar sentado. Um justo vai clamar. A Bíblia vai dizer que quando um justo clama, Deus levanta. Serafim, Deus vai estar sentado. Anciões, Jesus vai estar sentado. Mas quando um justo clama, Deus levanta do trono, inclina seus ouvidos na terra e diz: vai, fala, que hoje lá na Carapicuíba tem alguém que está clamando meu nome. E se tem clamor, eu preciso levantar para ouvir. Vocês são inteligentes. Pegou? Que para levantar e chamar a atenção de Jesus precisa ter clamor. Entendeu? Paulo, mas clamor, eu vou ter que gritar. Jesus já está reunindo os discípulos em Israel. Aí os fariseus vão estar fazendo uma oração muito alta. Meu Deus! Aí um dos discípulos vai dizer bem assim: Jesus, é assim que nós devemos orar para chamar a atenção de Deus? Aí Jesus vai chamar ele de particular. Vai dizer: quando quiseres orar, entra nos teus aposentos. Entra no teu quarto. Quarto fala de intimidade, tá? De intimidade. Aí lá dentro eu posso clamar, posso gritar? Não, fecha a porta. E ao Deus que está em oculto, você ora, porque o mesmo Deus que te ouve em oculto te compensará em público. Quando nós ganharmos tempo, o cansaço vem. Jesus vai ter uma ideia. É fim de tarde, o cair do crepúsculo, mais conhecido como o pôr do sol. Jesus vai ter uma ideia, vai chamar Pedro, vai dizer: Pedro, aqui Pedro, cara, eu estou cansado, eu preciso tirar um momento de descanso, preciso reorganizar minha mente. Vamos passar para o outro, vem comigo, lado. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro pega o barco, traz a margem. Quando ele traz a margem, ele olha para Jesus e vai dizer: Jesus, bora. Jesus entra no barco. Parece que eu estou vendo Pedro. Existe uma cultura judaica que toda pessoa que entrava, tá lá, pode ler aqui. Toda pessoa que entrava em um barco e não tinha conhecimento com embarcação, na proa do barco, pode ler, no versículo, a partir do versículo que nós falamos, 35. Na proa do barco tinha um travesseiro. Paulo, por que um travesseiro? Porque essa pessoa recebia esse travesseiro, ia para o fundo do barco, encostava a sua cabeça e dormia.
Parece que eu estou vendo Jesus entrar no barco de Pedro. Parece que eu estou vendo um diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus dizendo para Pedro: Pedro, eu estou cansado. Pedro pegando o travesseiro, entregando na mão de Jesus e dizendo: Jesus, vai lá para o fundo. Pode deitar lá. Descansa. Porque olha só, Jesus, isso que está dizendo é eu, não é a Bíblia. Parece que eu estou vendo Pedro dizendo: Jesus, de milagre o Senhor entende uma coisa sensacional. De pregação não tem igual. Mas de embarcação, de pescaria, Jesus. Quem conhece sou eu. Sobre isso aqui, tudo esse mar, eu conheço tudo isso aqui. Juntou o útil ao agradável. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se tu conhece bem, não precisa da minha ajuda, e eu estou cansado, eu vou dormir. Eu vou dormir, você entra no controle, você se vira sozinho aí, Pedro. Jesus, pode deixar comigo, porque isso aqui está na minha mão e não se perde nada. Jesus, deita lá. Descansa lá, pode ficar tranquilo lá, porque eu estou no controle aqui da embarcação, então está tudo certo. Jesus deita na proa, eles vão. Segundo o historiador, ele vai dizer que no mar da Galileia, ou conhecido como mar de Genezarese, nunca na história teve uma tempestade daquela. Nunca na história houve uma tempestade daquela. Jesus entra no barco, deita na proa, o barco vai para o fundo. Parece que eu estou vendo eles conversando, dizendo: Mateus, encontramos o homem. Aquele que está deitado na proa do nosso barco é Jesus. É o filho da promessa. Mateus, você viu o milagre que ele fez? Que fez o paralítico levantar? Parece que eles estão conversando sobre as pregações anteriores. Antes do barco sair, quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Toda vez que o pescador ia sair para pescar, a primeira coisa que ele olhava era o tempo. Opa! Irmãos, se tem alguém que conhece sobre tempo, é nordestino. Se tem alguém... Minha mãe era especialista. Eu sou natural de Aracaju, Sergipe. Fiquei lá até os 14 anos, depois eu vim para São Paulo. Quando eu ia estudar, às vezes era meio-dia, eu estudava meio-dia. Minha mãe olhava para o tempo, irmão, o sol era um sol para cada um. Na sombra era quase 40 graus. Minha mãe olhava e falava: leve o guarda-chuva. Sombrinha, lá é chamada sombrinha. Leve a sombrinha. Eu olhava para ela e falava: a idade chegou. A senhora está ficando velha, eu vou levar a sombrinha. Para quê? Olha esse sol. Pode levar. Porque à tarde vai cair um pé d'água. Ô mãe, para de brincadeira. Nesse sol vai cair pé d'água. Ia para a escola, exatamente 3 horas da tarde. O mundo desabava. Então Pedro tem uma especialidade, porque ele é pescador. Ele vai olhar para o tempo e vai dizer: não vai chover. O tempo está bom. Não tem nem vento. Então vamos para o outro lado. Eles vão. No percurso de um lado até o outro, Jesus dorme. Quando Jesus dorme, eles vão estar conversando. Está tudo sob controle, não é assim? Está tudo tranquilo. Como é que está a família? Está bem. Como é que está o emprego? A porta é sensacional. As dívidas, Paulo, não está sobrando, mas está tudo pago. O celeiro, não está faltando feijão, não está faltando arroz, Deus está pondo comida na mesa, está sensacional. A saúde, eu estou muito bem, vem aqueles problemas da idade, né? Mas o esposo está bem, os filhos estão bem, está todo mundo bem, está tudo sob controle. Pedrão pensou o mesmo. Na hora que ele chega no meio do lago, o tempo começa a mudar. Está tudo sob controle. O vento aumenta. Parece que eu estou vendo eles se preocuparem.
Mas Jesus está onde? Na proa do barco, dormindo. O mar começa a ficar bravo. E no meio da tempestade, Jesus está na onde? Dormindo, irmão. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei revoltado. Eu falei, como é que o negócio tá feio? Tá perder o controle. A embarcação já está quase indo a pique. A Bíblia vai dizer que vai a pique. Traduções vai dizer que está quase afundando. Todo mundo se descabelando, gritando, quase morrendo. E Jesus vai estar o quê? Dormindo. Sabe por quê? Porque nada sai do controle de Jesus. Eu vou repetir, tá? Você que entrou dizendo agora vai dar ruim. Jesus está dizendo, nada sai do meu controle. Quer que eu vá mais além? Eu vou repetir, tá? Jesus está dizendo, eu estou entrando dentro da tua casa. E esta bagunça que o diabo tentou paralisar, eu estou dizendo, eu estou no controle. Quer que eu vá mais além? Jesus está dizendo, este casamento não vai acabar. De vez em quando Satanás pensa que vai, né? De vez em quando Jesus, irmão, entenda isso, para ele ir, Jesus tem que permitir. Para ele entrar, Jesus tem que permitir. Para ele tocar, Jesus tem que permitir. E a ordem de Jesus é essa: ninguém entra dentro da sua casa se eu não permitir. Ninguém entra dentro da tua família se eu não permitir. Jesus está ungindo os umbrais de algumas portas com teu sangue. E está dizendo, a doença não entra, a morte não entra, o desespero não entra, a depressão não entra, o medo não entra, a ansiedade não entra, o pânico não entra lá. Não entra lá. Não entra. Jesus vai estar na proa do barco, dormindo, irmão, dormindo. E se tem alguma coisa, irmão, que eu tenho aprendido com Jesus, é isso. Às vezes até minha esposa brinca comigo, vai dizendo, rapaz, o mundo está desabando em barranco, e você está aí tranquilamente, você dorme a noite todinha, nem acorda. Tem horas que eu chego perto para ver se você está respirando. Sabe por quê, irmão? Porque eu creio a quem eu estou servindo. Sabe o que é isso? Se acontecer, vai ser permissão dele. Se der certo, vai ser permissão dele. Se ele quiser que não dê certo, também é permissão dele. Se a doença vir, é permissão dele. Se a cura vir, é permissão dele. Se a porta abrir, é permissão dele. Se a porta não abrir, é permissão dele. Tá? Se tudo der errado, é permissão dele. Se não der errado, é permissão dele. Se alguém for embora, é permissão dele. Se ficar, também é permissão dele. Ele está no controle desta situação. Ele está no controle de tudo, meu filho. Ele está no controle de tudo, minha filha. Se acalma. Para que esse desespero ao ponto de dizer, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou deixar de ser crente? Para! Jesus está dizendo, eu não vou te perder para o mundo. Eu não vou te largar para o mundo, nem que para isso eu tenha que apertar e te puxar, mas eu não vou te perder para o mundo. O diabo até chega, irmão, mas quando ele chega, ele vai olhar e vai dizer, alguém está no controle desta casa. Posso te contar algo e eu já finalizo? Eu vim de uma família da cultura, o pessoal do Nordeste é muito elevado a isso. E eu vim de uma família que a cultura era muito, mexer com
No nosso dito popular, com macumba, pai de santo e mãe de santa. Isso era normal na minha família. Todos os meus tios e todas as minhas tias sempre veio dessa cultura, então era muito normal para mim. Para alguns que têm medo, era aterrorizante, para mim era muito normal eu chegar na casa de um tio, ou chegar na casa de uma tia e ele estar invocando. Era muito normal todo final de semana nós irmos com o meu tio, com a minha tia, para o centro de Umbanda e participar. Nós crianças adorávamos, porque sempre no final tinha bala e pipoca e nós era especialistas em pegar bala e pipoca. Enchíamos a sacolinha e levava para a escola no outro dia. Então era muito normal, eu com 11, 12 anos, eu já tocava atabaque porque era normal para mim. Para mim era normal identificar santo da direita e santo da esquerda. Eu tinha autorização de meu tio, que era pai de santo, mexer em qualquer lado. Porém, se alguém fosse pedir aquele santo para fazer um trabalho, só poderia pegar o santo da direita, porque o da esquerda era só quem tinha autorização. E meu tio tinha me dado, então era muito normal isso pra gente. Aí eu me lembro de uma vez, na casa da minha mãe, existia uma cultura. Minha mãe sempre dizia, eu não implico se vocês brincarem. Eu não implico de vocês se divertirem. Porém, eu vou ser muito exigente para que vocês estudem. E lá o lema era, se você reprovar, eu te dou uma surra que você nem morre nem fica bom. O lema era esse, se reprovar, leva uma surra que nem morre nem fica bom. Estudava numa escola que entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. A média hoje é 5 em algumas escolas, lá na época era 7. Então nós lutávamos para alcançar. Eu lembro uma vez que eu estava muito ruim na escola, mas muito ruim na escola. Aí eu falei, hoje não tem mais, mas antigamente nós usávamos muito boletim. Nós levávamos o boletim para casa. De um lado era nota azul, de um lado era nota vermelha. Nós tínhamos que levar para a mãe, levar para o pai, assinar e retornávamos para a escola com o boletim. E eu lembro que eu estava muito ruim na escola, eu cheguei para o meu tio e disse, tio, cara, se eu reprovar, minha mãe vai me degolar. Ela vai me dar uma surra que eu fico imaginando como é que a pessoa nunca morre e também não fica bom. Eu preciso que o Senhor me ajude. Meu tio falou, vamos fazer assim. Final de semana eu vou para a casa da sua avó. Eu vou estar na casa da sua avó, você vai. Pode ir com a sua mãe. Eu vou manifestar-me. E você vai me fazer uma promessa. Você vai me dar um presente e eu te ajudo você passar de ano. Eu falei, fechou. Então kit. É fácil. Eu dou um brinquedo qualquer, ele me ajuda a passar de ano e estou de boa com a minha mãe. Olha só isso. Aí eu lembro que nós chegamos na casa de minha avó. Lembro como hoje. Meu tio, eu, minha mãe e minha avó. E meu tio tentando invocar os santos. Aí eu sei que demorou. 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. E eu já estava preocupado. Falando, nenhum santos estão do meu lado. Realmente é para mim levar uma surra. Aí eu já estava entrando em transe, dizendo, meu Deus, ajuda, que ele me ajuda. Passou 1 hora, meu tio se manifesta. Eu tinha 14 anos. Lembro como hoje. No mesmo ano que eu vim para o estado de São Paulo. Eu lembro que ele se manifestou e disse, eu só me manifestei porque aquele de lá de cima permitiu. Para dizer para você que o guia que está em você é muito maior do que o guia que está em nós e não permite que eu toque em você. Quer que eu te diga algo? A tua casa quem cuida é Deus, rapaz. A tua casa quem cuida é Deus, mulher. Do seu futuro quem cuida é Deus. Da sua família quem cuida, o diabo não tem poder contra a tua casa, o diabo não tem poder contra a tua família,
O diabo não tem poder contra os seus. Deus te trouxe aqui para te dizer: quem está cuidando de você sou eu, sou eu, sou eu. Alamarava séria. Eu vou finalizar, senão não volto mais, senão o pastor não deixa eu voltar mais. Tá com medo por quê? Diz aí. Fala pra mim. Fala pra mim. Você tá com medo do quê? Irmão, eu deixo de ser crente. Se você me mostrar um versículo na Bíblia que Deus entrou em uma batalha e perdeu, um só. Não precisa ser muito. Me dá um versículo de que Deus entrou em uma guerra e empatou. Sabe o que ele diz? Nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Eu vou repetir, tá? Até você da glória. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Eu vou mais uma. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu, Deus, pelejo por vós. Tá com medo por quê? Tá com medo porque, Paulo, o diabo se levantou, tá cirantou, tá quase quebrando tudo, mas não vai. Se levantou, mas vai ter que cair no nome de Jesus. Por uma porta ele veio, por 7 ele fugirá. Tá com medo por quê? Fala. Pedro, tempestade, eu já finalizo. Olha só, irmão. Pedro tinha dito que estava tudo sob controle, pastor. Oh, Jesus, esse ambiente aqui é meu. O mar eu conheço, barco eu conheço, embarcação eu conheço, pescaria eu conheço. Jesus está ótimo. Então eu vou dormir. Você conhece tudo? Conhece, então eu vou dormir. E a Bíblia pode ler. Em Marcos está lá dizendo que Jesus recebe uma almofada, travesseiro, e vai e dorme. Percebam. Lembra quando eu falei que o cochilo é um momento ordinário da mente, e a mente precisa se reorganizar? Já viu quando você está cansado? Quem estuda, quem trabalha, às vezes o corpo está 100%, estou forte. Se precisasse vir à noite, eu viraria também, mas a mente está tão cansada que você diz: eu tenho que dormir um pouco para minha mente. Jesus estava assim, porque ele sabia que do outro lado, você pode ler, parágrafo seguinte vai dizer que tem um demônio lá, demônio de Gadareno, que Jesus vai precisar ir e ter um particular com ele, para ele reconhecer que o único valente é Jesus. Só que quando Jesus dorme, o diabo se irrita. E alguém vai dizer: mas a tempestade e aí o mar bravo, não foi Deus que mandou? Não foi Jesus que mandou? Também não. Porque se Jesus mandasse, ele mesmo não iria repreender o que ele mandou. Se Deus o mandasse, Jesus não iria repreender a obra de Deus. Então tudo indica que o diabo se irritou, porque Jesus estava dormindo, se reorganizando, porque lá na frente iria repreendê-lo novamente. Quando Pedro vê aquilo, Jesus dormindo, o barco afundando, o discípulo desesperado, a tempestade, a alvorada, as ondas quase afundando o barco, Pedro grita: Jesus, não importa que nós perecemos. Parece que eu vejo Jesus se levantando e dizendo: homem de pouca fé. Escuta, fica de pé e eu finalizo. Pode ficar de pé. Parece que eu vejo Jesus dizendo: vento, aquieta-te. Mar, cala-te. Quando isso acontece, eles olham e dizem. No começo eles reconheceram quem era, mas agora eles estão dizendo: quem é esse? Quem é esse que o vento e
Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ah, irmãos, sabe de uma coisa? Sabe o que eu quero te dizer? Que esta provação, esse vento, não é para acabar com a sua vida. Esta prova não é para te humilhar. Essa tempestade não é para acabar com o teu ministério. Jesus está dizendo: eu irei entrar nesta embarcação e colocarei tudo em seu devido lugar. Por que tem medo? Fala para mim, irmão. Isso serve para mim. Por que nós temos medo? Porque nós nos desesperamos. Por quê? Cara, nós confiamos. Nós temos que confiar tanto em Deus. Olha quem é Deus, irmão. Eu estou cansado. Escuta isso, pastor. Eu estou cansado de nós acreditarmos que Deus só cura dor de cabeça. Unha encravada. Eu estou com uma dorzinha aqui assim. Estou cansado. Deus vai além da medicina. Sabe quando o médico diz bem assim, ó? Não tem jeito. Acabou. Sabe o meu pastor? Pastor Elci, Brasil para Cristo, Jardim São João. Ele foi acometido de uma enfermidade, estava na cama. Os médicos chegou e falaram bem assim: acabou. Desliga o aparelho, porque ele vai entrar em óbito. Foram lá, desligaram o aparelho. Saíram. Quando voltaram, o que era dado em óbito estava sentado na cama, louvando o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Nada foge da mão de Deus. Eu vou repetir para ver se você... É psicologia. Nada foge da mão de Deus. Pela terceira vez para você gravar na sua mente. Nada foge da mão de Deus. Nada. Nada. Sabe o conselho que eu te dou? Sai daqui convicto. Sai daqui. Alguém está gritando do lado de fora dizendo: ei, já era. Ei, acabou. Vai morrer nas drogas. Vai morrer na cachaça. Calma. Sai daqui dizendo: nada foge da mão de Deus. Fecha seus olhos e eu finalizo. Fecha seus olhos e eu finalizo. Eu vou orar pela tua casa. Eu vou orar pela tua família. E você ore também. Senhor meu Deus, Deus de Israel, oh Deus, Tu és o Deus provedor. Deus, teve gente que entrou aqui dizendo: Senhor, é mais um culto, e não é mais um culto. Deus, hoje é o culto que o Senhor reservou para nós estarmos aqui. Oh Deus, quantas pessoas iniciaram, Deus, era tomado do teu poder, falava em línguas, entregava profecias, louvavam, pregavam e hoje estão estacionados. Quantas? Nano Kembalaio Simeregio Zimbarakio Redmácia. Deus, traz vida a esse sepulcro. Traz vida, Deus, a esta pessoa. Mostra para ele, mostra para ela que o diabo não vai prevalecer. O diabo não vai acabar com a esperança dele. O diabo não vai acabar com a família dela. Deus, saindo esta semana, dá um sinal da tua glória. Deus, tem um encontro com ele, tem um encontro com ela. Deus, não deixa ele dormir, não deixa ela dormir. Levanta na madrugada, Deus, e mostra o teu propósito para ele. Nós confiamos no Senhor.
Nós confiamos no Senhor, senão nem aqui nós estaríamos. Deus, cuida de cada um. O Deus dessa igreja habite em nossos lares. Deus, repreende todo espírito de morte. Deus, toda inveja não vai entrar na nossa casa. A nossa família será referência no bairro Jardim Fortaleza. Será casa de oração e casa de Deus. Deus, obrigado por mais uma vez nós estarmos na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplaude o Senhor, queridos.